Olá pessoal, eu sou o Newton Gomes e eu estou começando aqui o nosso segmento da coluna do Newton. Nós temos um espaço aqui no qual nós produzimos um vídeo falando de temas, assuntos importantes, urgentes e atuais, né? Bem, nessa edição da nossa coluna do Newton, do dia 22 de janeiro de 2019, uma segunda-feira, nós estaremos comentando 3 temas importantes e rapidinhos. Comigo aqui a Júlia. Oi, Júlia. Oi pessoal, bem-vindos a mais uma coluna do Newton. Meu nome é Júlia Gomes. E vamos começar pelo primeiro tema. Vamos sim, vamos falar da medida provisória da fraude. Bom, nós estamos numa fase em que há uma esperança de que haja uma reforma da Previdência, que está praticamente quebrando o país, e o governo resolveu tomar a seguinte atitude. Bom, se havemos que ter uma reforma da Previdência, então nós temos que cobrar e eliminar, tentar eliminar, ou pelo menos reduzir as fraudes, os erros, as incorreções, né? Então, por isso, ele resolveu editar uma medida provisória. É um assunto urgente, grave, etc. E o governo resolveu editar uma medida provisória. Essa medida provisória, nós já conversamos sobre ela na semana passada, num outro vídeo. Praticamente os assuntos são aqueles, mas eu só queria registrar que a medida provisória, ela realmente foi publicada no Diário Oficial do dia 18, a última sexta-feira, houve uma edição especial, né? Então, vamos dar um histórico dessa medida provisória aí, Júlia. Bom, a medida provisória tem força de lei e está prevista no artigo 62 da Constituição Federal. Tem um prazo, a contar da publicação, de 60 dias prorrogáveis por mais 60 dias, perde a eficácia depois de 120 dias. O prazo fica suspenso no recesso do Congresso Nacional. Assim, o prazo de tramitação da medida provisória 871 começará em 1º de fevereiro de 2019. A tramitação é iniciada na Câmara dos Deputados e, depois de aprovada, será remetida ao Senado. Caso o Senado venha a oferecer ementa, o projeto voltará à Câmara. Muito bem, então aí tem alguns esclarecimentos a respeito da figura na medida provisória, né? Ela tem força de lei, já é lei, ela já foi publicada no Diário Oficial, já é uma lei. O problema da medida provisória, segundo o artigo 62 da Constituição, ela tem um prazo limitado. Iniciais 60 dias para discutir lá no Congresso Nacional, prorrogáveis por mais 60 dias. Se não for aprovado em 120 dias, que é os 60 mais 60, perde a eficácia. Bom, convém lembrar que esse prazo que nós estamos conversando aqui, como diz aí, ele não conta no recesso, nas férias lá no Congresso, né? Exatamente por isso, como eles estão de férias, merecidas férias, né? Como os nossos parlamentares estão de férias, então eles vão votar, e também os novos, houve muita renovação, né, na Câmara e no Senado, eles vão votar no dia 1º de fevereiro. E aí sim o prazo de 60 dias vai começar, 120 dias também. Convém lembrar que a tramitação de uma medida provisória, assim todas as vezes, começa na Câmara dos Deputados. Há uma discussão, depois de aprovada é remetida ao Senado, que é uma casa revisora. Se o Senado não mexer, aprovar vai tudo para a sanção presidencial. Caso o Senado altere alguma coisa, isso retorna para a Câmara numa discussão final e depois ele vai para a sanção presidencial. Muito bem, então essa é a história da MP da fraude, que já está valendo, né? E vamos acompanhar a tramitação aí para ver o que acontece. Na realidade, a MP da fraude é um conjunto de ações que o Poder Executivo pretende implementar para cobrar problemas de benefícios, para fazer revisões, para fazer auditoria no sistema geral. Segundo a imprensa, serão 2 milhões de benefícios pagos hoje atualmente, que serão revisados, auditados e assim por diante. Muito bem, esse é o primeiro assunto. E o segundo assunto, Julia? O segundo assunto é a reforma da Previdência.
Muito bem, o nosso presidente, como nós sabemos, agora está lá na Suíça. Deve estar um frio desgraçado lá. Na Suíça, em Davos, ou Davos, como fala aí, é um fórum internacional, né? E quando o Bolsonaro saiu aqui do país, ele falou que quando voltar, na volta lá da Suíça, ele já o projeto da Previdência Social estará tudo resolvido. Tem que resolver essas coisas dos militares, funcionários públicos, uma série de complicações aí, mas segundo ele estará tudo resolvido. E tão logo o Congresso retome as suas atividades, 1º de fevereiro, ele vai ingressar com o projeto, espero lá, né? Então, ele foi lá para a Suíça, fica lá, e quando voltar, ele vai finalizar o processo lá com os seus assessores, especialistas, etc. Tal, aí vai lá e coloca lá. Mas tem uma grande dúvida, né, Júlia? A grande dúvida é se a PEC 287 de 2017, que já foi aprovada na Comissão Especial da Câmara, será aproveitada, terá acréscimo, o que será dela? Só para recordar, a proposta de emenda constitucional PEC 287, ela já foi discutida numa comissão da Câmara e aprovada lá na Câmara no começo de 2017. Essa PEC já está aprovada, né? Tem um substitutivo lá, o deputado Arthur Maia, está completo o projeto. O problema é que, ao ser aprovado na comissão especial da Câmara dos Deputados, ela teria que ser remetida ao plenário da Câmara. Lá haveria uma discussão, 2 turnos, depois iria para o Senado mais 2 turnos e assim por diante. Aí é que o carro travou, né? O pneu, né, Júlia? O carro da Júlia travou esses dias, eu descobri que foi o pneu careca, né? Mas, onde que eu estava falando? Eu estava voltando aí na PEC 287, proposta de emenda constitucional aprovada na Câmara dos Deputados, na comissão especial, deveria ter ido a plenário para discussão entre todos os deputados. Não foi. Questões políticas, etc. Tal, continua lá. Só que é o seguinte, o projeto do presidente Jair Bolsonaro, existem alguns assessores dele que falam, olha, vamos pegar essa PEC que já está aprovada, acrescer as modificações que nós queremos e aí vai dali para frente. Isto é, não precisamos retornar na comissão especial para discutir tudo que já está aprovado. Essa comissão especial, se não me engano, são 35 deputados que já aprovaram aquele projeto. Ora, então, segundo a ideia dos assessores, faz um projeto de um substitutivo, né, de adaptação com as ideias do novo governo, junta aquela PEC que já está aprovada e dali vai para frente. Ganha-se tempo, né? Demorou acho que uns 6 meses mais ou menos, ganha-se tempo, e talvez a Previdência possa ser aprovada o mais rápido possível. Mas essa é a grande dúvida, né? Há uma corrente de assessores que acha que não. Abandona aquilo, começa tudo de novo, nosso projeto é diferente, etc. Tal. Uma outra corrente, mais pragmática, fala, não, vamos pegar aquilo que já está pronto e vamos em frente e nós vamos ganhar tempo. Esta batalha, se usa ou não a PEC, não está vencida ainda. Ninguém sabe. Somente quando o projeto fechar, digamos que o presidente falar, é esse, aí nós vamos analisar esse projeto e verificar se lá estão os dispositivos da PEC 287 para frente, ou se vai começar tudo do zero. Mas a gente está se preparando para começar a discutir essa reforma da Previdência, sem dúvida nenhuma, e nós faremos uma ampla discussão da reforma da Previdência, exatamente como nós estamos fazendo ainda, na reforma tributária, que daqui a pouco a Júlia vai estar conversando conosco sobre esse tema. Muito bem, então no jornal, medida provisória da fraude e reforma da Previdência. E temos um terceiro assunto, né, Júlia? O terceiro assunto é o setor de serviços quer a volta da CPMF. O pedido das entidades representativas foi entregue ao secretário especial da Receita Federal, Marco Sintra, que é um entusiasta do Imposto Único.
A pretensão é trocar a atual contribuição patronal de 20% sobre a folha por uma CPMF ou algo parecido sobre a movimentação financeira. Muito bem, essa é a ideia. O setor de serviço ele está meio temeroso, porque no IVA ele vai ter um problema muito sério, porque não tem aqueles créditos, como ele usa muita mão de obra, a pessoa física não tem o crédito e está assustado com isso. Então ele está propondo, né, que haja um projeto no sentido de que aquela contribuição sobre a folha, que hoje é de 20%, que ela seja substituída por um outro tributo. E a ideia que tenha lá é o Imposto sobre Movimentação Financeira. Aquela famosa CPMF lá de trás, que poderia até ter outro nome, outro artigo e assim por diante, né? Ora, isso poderia representar uma espécie de uma desoneração da folha, seria uma receita permanente, e inclusive, segundo o setor de serviço, eles dizem que eles poderiam diminuir a contribuição dos trabalhadores na folha. Hoje nós sabemos é 11%, 9,8%. Seria possível diminuir para 9,76%. Né? E a alíquota sugerida nesse tributo sobre movimentação financeira é de 7,8%, né? 0,7,8%, maior do que era na época lá, né? Aqui é 0,7,8, na época era 0,38, né? Vai ser bem maior. Muito bem, gente, então essa é a notícia que nós temos em relação ao setor de serviços que pretende a volta da CPMF. Lembrando que a CPMF é uma estrutura de cobrar sobre movimentação financeira e tem aquela velha história do imposto único. O atual secretário especial da Receita Federal, Marco Sintra, é um dos maiores entusiastas no Brasil do imposto único. Como ele está lá, então, sei lá, essa ideia pode até prosperar. Ok, Juliana? Isso aí. Bom, pessoal, para finalizar mais uma coluna do Newton, gostaria de lembrar vocês do nosso site, nosso blog, que é reformatributária.netcpa.com.br. Também o nosso site da CPA, que é netcpa.com.br. Siga a gente nas nossas redes sociais, @netcpa. Não se esquece de curtir esse vídeo e também se inscrever no nosso canal. Muito bem, agradeço muito a audiência e espero vê-los no próximo vídeo. Muito obrigado. Muito obrigada.